ver a professora Eliana Haas, que professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu. A professora Eliana, desde a aposentadoria do professor Laurival de Luca, o departamento ficou sem um professor titular de ginecologia. Então, para nossa grata satisfação, a professora Eliana fez um concurso recentemente, foi aprovada com todos os méritos, e a apresentação dela, a prova didática dela, foi sobre o tema que ela vai apresentar hoje. Então, nós conversei com o Nilson e nós estendemos esse convite a ela para apresentar aqui na nossa reunião da clínica, da disciplina de ginecologia, e então é uma honra muito grande para nós, professor Eliana, ter aceito o convite de estar aqui conosco. Sei que a senhora está com um pouquinho de problema, mas fique tranquila, todos nós vamos ouvir, tá e vá com tranquilidade, tá bom? Tá bom, gente. Então, a palavra é sua, por favor. Eu que agradeço o convite. Depois do congresso, eu peguei uma laringite, hoje que eu estou conseguindo falar um pouquinho, não sei se era o ar-condicionado que estava muito forte nas salas, mas hoje, no quarto dia de prednisona, que eu estou conseguindo falar um pouquinho. Nossa. Mas está tudo bem, talvez eu tenha que dar uma parada, tomar um golinho de água, mas a gente vai conversando. Eu gostaria de agradecer muito o convite, o prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês. Não fiquem assustados, não vai ser 1h e pouco de aula, não. Eu dei uma enxugada na aula, porque lá a gente tinha um tempo para falar, e aqui deu uma enxugada para a gente poder depois estar conversando. Ilustres professores aqui meus, nos quais já me ensinaram muito ginecologia endócrina. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as inter-relações metabólicas da menopausa, com foco na doença cardiovascular. Então, já posso compartilhar, professor? Fique à vontade, professor. Vou pedir... Está dando para ouvir se eu falar nesse por favor. Nesse tom de voz, está dando para ouvir? Tudo bem? Está ótimo, está ótimo. Então, tá bom. Vou apresentar aqui, viu? Está dando para enxergar? Tá. Então, tá bom, Eliana. Então, tá ótimo. Então, eu gostaria novamente de agradecer. Então, como eu falei, né, a gente vai estar discutindo um pouquinho nessas inter-relações metabólicas da menopausa, que foi uma linha de pesquisa na qual eu segui, né, dentro do tempo da faculdade, né, que eu estou aqui dentro da faculdade, e a gente vai estar discutindo algumas coisas que a gente pesquisou, que a gente procurou entender um pouco essas relações, principalmente com foco na doença cardiovascular, né? Então, acho que é importante a gente conceituar do porquê estudar a menopausa, qual a importância, né, da gente estar pesquisando, estudando congressos especificamente para essa faixa de idade dessas mulheres, principalmente por causa do aumento da expectativa de vida. Então, nós temos aí mulheres, né, a média faixa etária dessas mulheres de 80 anos de idade, então são mulheres que realmente, no mínimo, em média, sobreviverão 30 anos pós a data da última menstruação. Então, é importante a gente conhecê-las e entender qual essa relação em relação ao hipoestrogenismo na saúde dessa mulher. Então, é mais ou menos essa abordagem, né, conceituando um pouco, de uma maneira conceitual mesmo, né, a menopausa, em que ela é geneticamente programada para cada mulher, decorre de um esgotamento folicular ovariano, uma ocorrência numa idade de 45, 55 anos. Eu não vou estar abordando as mulheres com insuficiência ovariana prematura, que é uma classe diferenciada de mulheres, né, ainda bem que é apenas 1% dessas mulheres. E aqui eu quis trazer algumas idades, né, algumas variações dessas idades, tá, das mulheres
em que elas entram na menopausa. Aqui tem dados aí da USP, né, em relação a 48 anos, dados americanos 51, Botucatu 48, Campinas 51. A gente tem que lembrar que na maioria desses estudos o diagnóstico ele foi retrospectivo, então tem o viés da memória dessa data da última menstruação, mas fica dentro dessa faixa aqui dos 45, 55 anos. E a hora que a gente fala de esgotamento folicular ovariano, parece que você vai pensar, nossa, esse ovário já é um órgão extinto, é um órgão defunto, como falava o professor Adachi, e realmente o ovário climatérico, ele não é um órgão endócrino defunto. É um órgão, sim, que tem o esgotamento folicular ovariano, deixa de produzir, por exemplo, os estrogênios, o estradiol. Mas, por exemplo, ele continua contribuindo com 40% da testosterona circulante da mulher. Então, a gente vai estar discutindo não necessariamente a testosterona, mas eu vou estar focando nas consequências desse hipoestrogenismo na saúde da mulher. Então, para a gente lembrar um pouquinho os sinais e sintomas desse hipoestrogenismo de uma maneira geral na saúde da mulher, vamos lembrar de toda a parte do sistema dos sintomas vasomotores, distúrbios do sono, humor depressivo, as alterações cognitivas cada vez mais estudadas em relação ao hipoestrogenismo e as repercussões na saúde da mulher. As repercussões a nível de pele, mucosa, diminuição de hidratação, elasticidade, tudo isso repercute muito em relação à sexualidade. Muito se estuda também a vida sexual dessas mulheres, o impacto do hipoestrogenismo em relação ao libido e principalmente a dispareunia, toda a parte de ressecamento vaginal, sistema geniturinário, que a gente hoje em dia se chama de uma síndrome geniturinária nessas mulheres, com ressecamento, irritação, perda de urina, e principalmente a parte também metabólica, que a gente não pode deixar de estudar, que vai ser o que nós vamos estar discutindo um pouquinho aqui com vocês, essas inter-relações metabólicas, nos quais o hipoestrogenismo tem uma participação muito importante, em relação principalmente a obesidade abdominal e uma participação na sarcopenia. Então, focando um pouquinho nesse metabolismo dessas mulheres na pós-menopausa, a gente tem que lembrar que a obesidade é algo que está muito frequente, vem aumentando ao longo dos anos, ao longo de décadas. E aqui o último dado que a gente tem no Brasil foi um dado que a gente chama como Vigitel estudo, foi mais de 52 mil pessoas participando, foi um inquérito telefônico. Eu concordo que existe o viés do inquérito telefônico, perguntando o peso dessas mulheres e a altura, mas como ele é grande, você consegue ter um reflexo naquilo que a gente pode chamar, em que a gente observa, que a gente pegar a faixa etária de mulheres na pós-menopausa, nós vamos ter que, em média, 60% dessas mulheres são sobrepeso, em torno de mais de 20% se declaram obesas. Então, realmente, a gente está trabalhando com mulheres que vêm ganhando peso ao longo desse processo de envelhecimento, com o ápice nesse momento da transição menopausal. E eu acho que são coisas que são importantes, que podem influenciar esse ganho de peso ao longo da vida das nossas mulheres, a participação, uma diminuição da massa muscular, uma diminuição da atividade física e, consequentemente, uma diminuição da taxa de gasto metabólico, associado não necessariamente ao aumento, mas à manutenção da ingestão, mudança da dieta dessas mulheres, em que realmente a gente vai ter um desbalanço energético com acúmulo de peso. E não podemos esquecer que a obesidade, propriamente dita, é uma doença multicausal em que tem participação em quase 50% é genético, esse ganho de peso. Então, essa mulher é aquela mulher que a gente vai estar tendo que trabalhar dentro da abordagem do climatérico, da menopausa, essas mulheres que vêm ganhando esse peso. Só que o que a gente tem que ter em mente é que não é o ganho de peso propriamente dito.
os estrogênios, a redução dos estrogênios, além desse aumento dessa massa gordurosa, ele tem uma participação direta na redistribuição da gordura corporal. Enquanto a mulher está no menacme, em que ela tem estrogênio circulante, o acúmulo de gordura se torna um acúmulo de gordura mais periférico. Enquanto que a hora que ela tem a perda dos estrogênios, uma redução desses estrogênios, a gente vai ter um acúmulo de gordura visceral, um acúmulo de gordura intraabdominal. E essa gordura, ela é metabolicamente diferente da gordura periférica. É uma gordura que sofre mais lipólise, que tem maior liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea, e ela tem o conceito da inflamação, que é isso que a gente vai estar conversando. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, um estudo prospectivo, é um dos principais estudos norte-americanos, que é o estudo SWAN, que foi um estudo prospectivo, que acompanhou mais de 3.000 mulheres durante 10 anos da transição menopausal. Essas mulheres tinham que estar menstruando no início, e depois elas se tornaram na pós-menopausa, mulheres não usuárias de terapêutica hormonal. E o que a gente pode observar é que em relação, por exemplo, se a gente se basear em IMC, você não tem grandes diferenças no IMC. Mas o que é importante é que eles observaram que após a data da última menstruação, existe um aumento crescente da massa gordurosa e uma redução da massa magra, mostrando essa redistribuição da gordura e do peso. Esse peso é mais gordura que músculo. Então, o que esses autores viram? Esses mesmos autores, em 2021, eles tentaram observar onde que essa massa gordurosa que aumentou nessas mulheres, onde que ela se depositou. E eles observaram que a gordura, ela aumentou 1,2% ao ano na pré, mas aumentou para 5,5% na transição menopausal, e 6% dessa gordura aumentou a nível de gordura abdominal, de gordura visceral, mostrando realmente o período da transição menopausal associado ao desenvolvimento da obesidade abdominal. E é isso que a gente vê no atendimento das nossas pacientes. E uma das maneiras indiretas da gente fazer avaliação, como que eu vou avaliar essa redistribuição da gordura nessas mulheres, é através da circunferência da cintura mesmo. É uma medida indireta, que a gente vai pegar a menor circunferência dessas mulheres entre a última costela, que é a crista ilíaca, e aí se dá essa medida da circunferência da cintura. O desejável nos estudos é abaixo de 88 centímetros, a gente tem um ponto de corte em relação a isso, mas a coisa mais importante é que essa medida da cintura, ela tem uma correlação, os estudos já mostraram, uma correlação direta com a gordura visceral. É esse que é o ponto importante na hora em que a gente avalia essa circunferência da cintura. E aqui é um estudo mais antigo nosso, que a gente tentou avaliar num grupo pequeno de mulheres, né, lá dentro do ambulatório nosso de climatério e menopausa, essa avaliação dessa gordura abdominal. A gente realizou o DEXA. O DEXA é um densitômetro de corpo total, em que a gente consegue medir a gordura de tronco, que pega a gordura abdominal, e a gente pode observar que nas nossas pacientes houve uma correlação direta entre a gordura do tronco e o aumento da circunferência da cintura. Mas o mais importante é que esse aumento da circunferência da cintura se correlacionou positivamente com a glicose, com os triglicerídeos e com a resistência à insulina, e negativamente com a HDL, mostrando que sim, a medida da circunferência da cintura tem uma forte correlação com a massa gorda de tronco e com os marcadores de risco metabólicos em mulheres na pós-menopausa. E a partir de então, essa medida, essa avaliação de ganho de peso e essa repercussão que ele acontece na saúde da mulher, ele vem muito sendo estudado. Aqui é um grande estudo, né, norte-americano, em que ele pegou duas coortes, esses autores pegaram duas grandes coortes de estudos, coortes prospectivos de segmentos longos, um que a gente estuda muito dentro
da ginecologia, que é o estudo das enfermeiras, que eles acompanham, olha, mais de 37 anos de segmento, 78 mulheres. E o de homens, aqui é um do estudo masculino de homens da saúde, né, em que realmente 44 mil homens por 34 anos. Se a gente pensar que em todo esse tempo de segmento foram 12 quilos em ganho de mulheres e 9 quilos em ganhos de homens. Mas não é a preocupação do ganho de peso, mas o quanto esse ganho de peso ele impacta nos fatores de risco cardiovascular. E é realmente isso que esse estudo mostrou, mostrando o fator de risco, por exemplo, esse ganho de peso, a cada 5 quilos de ganho de peso tem aumento significativo. Por exemplo, as mulheres é o que estão em laranjas. Ocorrência de diabetes, de hipertensão, consequentemente a doença cardiovascular, lembrando que é a principal causa de morte em mulheres na pós-menopausa. O câncer aqui da mulher é significativo por causa do câncer de mama. Então, esse é um ponto importante. E não só o ganho de peso, mas o quanto isso repercute do ponto de vista de fatores de risco cardiovascular, que é preocupação em que nós, ginecologistas, na abordagem dessas mulheres na pós-menopausa, temos que estar atento, é um olhar atento para essa mulher em relação ao risco cardiovascular. Por quê? Os sinais e sintomas que as mulheres nos contam dentro do consultório, dentro da nossa abordagem, é apenas a ponta de um iceberg. E todas as repercussões metabólicas desse hipoestrogenismo, dessa deficiência de estrogênio, é algo que impacta negativamente na saúde cardiometabólica. Então, é esse olhar para essa mulher em relação a essa saúde cardiometabólica que é importante na abordagem das nossas mulheres na pós-menopausa. E aqui esse estudo é uma imagem muito interessante que esses autores tentaram colocar dentro do ciclo, a mulher teria um ciclo cardiovascular da vida da mulher, tem os fatores de risco tradicionais que se somam aos homens e às mulheres, todos que a gente conhece, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, a depressão, né, fatores psicossociais. Mas a mulher, ela vai somando ao longo desses fatores, somando situações em que podem impactar negativamente no risco cardiovascular, aqui o ovário policístico, muito estudado, as doenças autoimunes, as doenças da gravidez, principalmente o diabetes gestacional, com uma correlação, uma associação muito grande ao risco cardiovascular futuro, e as situações de hipoestrogenismo, que elas é uma somatória de fatores de risco associados ao sexo feminino. Então, eu acho que essa imagem impacta bastante naquilo que a gente observa, naquilo que é importante a gente estar avaliando das nossas pacientes. E aqui é um estudo do nosso serviço em que a gente avaliou realmente isso, o risco cardiovascular de um grupo de mulheres do nosso ambulatório, foram 497 mulheres, sem história de doença cardiovascular, uma média de idade de 55 anos, sobrepeso, com obesidade, que é o padrão das nossas pacientes. E nós utilizamos um score de risco de Framingham, que é um score clássico, que é um score já definido em relação ao risco cardiovascular. E o que nós avaliamos? Em que você avalia idade, colesterol, tabagismo, HDL, pressão arterial, e existe um número, uma pontuação e um risco de desenvolver a doença cardiovascular em 10 anos. E o que nós encontramos na nossa amostragem? 72% das nossas mulheres eram consideradas de baixo risco pelo score de Framingham, mas 16% delas já tinham um risco intermediário e 11% um alto risco. E nós vamos procurar quais seriam fatores que estavam impactando, associados, correlacionados a essas mulheres que estavam como médio e alto risco. E o que nós encontramos que realmente a menopausa e a idade da idade da menopausa foi fator que impactou nesse risco, mas também a hipertrigliceridemia, a presença da síndrome metabólica. Então, o que nós concluímos? Que o score de risco de Framingham, ele estima o risco cardiovascular, mas ele não inclui
no seu risco a distribuição de gordura corporal, triglicerídeos e a presença de síndrome metabólica, que para a mulher são fatores importantes. Então, por isso que estudar a síndrome metabólica nessa somatória de avaliação de risco é muito importante para a mulher, principalmente. E a síndrome metabólica, ela nada mais é do que fatores que contribuem para o risco de uma doença cardiovascular ou de diabetes, que é a obesidade abdominal acima de 88, a glicemia acima de 110, serem hipertensas ou dislipidêmicas em tratamento ou não. Então, acho que é importante esse conhecimento, esse olhar para essa síndrome metabólica nessa faixa etária e principalmente nas mulheres. E aqui nós avaliamos, nós tentamos conhecer a ocorrência da síndrome metabólica entre as mulheres do nosso ambulatório, foram 368 mulheres, e a gente observou que a síndrome metabólica das nossas pacientes, quase 40% delas foram classificadas como síndrome metabólica, e a obesidade abdominal realmente é o principal componente. E é isso mesmo que a gente observa dentro das nossas pacientes. E por que tudo isso, E por que essa importância de se conhecer essa obesidade, de se conhecer essa saúde metabólica, principalmente a relação com a doença cardiovascular? A gente tem que lembrar que os adipócitos, principalmente os adipócitos viscerais, ele é um órgão endócrino, mas muita relação com a parte inflamatória desse adipócito visceral. Ele tem uma participação direta na inflamação, que tem uma consequência direta na doença cardiovascular. Nesse adipócito visceral são produzidos citocinas inflamatórias, são produzidos aumento dos ácidos graxos que levam à dislipidemia, o aumento da hipertensão, alteração da resistência à insulina, na hora que você tem uma diminuição da adiponectina e aumento da resistina, uma alteração na trombólise pelo aumento do PAI-1. Então, toda essa síndrome inflamatória que acontece na obesidade abdominal tem uma repercussão direta no risco cardiovascular das nossas pacientes. E aí a gente, no momento em que a gente tinha uma contribuição muito importante na nossa disciplina, na nossa pós-graduação, que foi a participação do professor Whitney, que nos apresentou o que ele estuda muito, que são as heat shock proteínas. E essas proteínas de choque térmico, elas participam da ativação da resposta imunoinflamatória, muito envolvido nesse mecanismo de patogênese da aterosclerose. E o que nós avaliamos? A gente realizou um estudo transversal com mais de 300 mulheres sem doença cardiovascular, e que foi avaliado nesse grupo de mulheres, você vê que 37 eram obesas, e nessa avaliação, nós avaliamos as heat shock proteínas 60 e 70, que tem uma associação com a parte imunoinflamatória da patogênese da doença cardiovascular, e um perfil de citocinas, e eram mulheres que tinham a síndrome metabólica. E essas citocinas foram as citocinas inflamatórias. Então, desse grupo de mulheres, 98% delas tinham a síndrome metabólica, que se correlacionou àquele grupo controle sem síndrome metabólica. O que nós encontramos? Que as concentrações séricas da heat shock proteína 60 e das citocinas pró-inflamatórias estavam aumentadas na presença da síndrome metabólica, sugerindo essa ativação imunoinflamatória na patogênese da aterosclerose, que poderiam se associar ao risco cardiovascular. Daí nós demos um outro passo de conhecer essas mulheres, e como uma outra maneira indireta da gente estar avaliando a saúde vascular dessas mulheres, uma das maneiras de avaliar é pela espessura da medida da carótida, que é uma maneira indireta de você avaliar a saúde dessas artérias, que normalmente está indicado você solicitar um ultrassom de carótida quando ela tem mais de 2 fatores para síndrome metabólica, que era o caso das nossas mulheres, ou se elas têm história familiar de doença arterial coronariana prematura, ou se elas estão dentro do score de risco de Framingham, de 11 a 20%.
Então, nós avaliamos essas mulheres, realizamos nesse grupo de mulheres, o mesmo grupo de mulheres, nós realizamos esse ultrassom de carótida nessas mulheres, e desse grupo de mulheres, quase 40% tinham espessamento subclínico de carótida ao ultrassom, né, mostrando que a idade, o tempo de pós-menopausa, a hiperglicemia, valores elevados de heat shock proteínas e da proteína C reativa associaram-se a maior prevalência da aterosclerose subclínica de carótidas em mulheres na pós-menopausa. Então, aquelas mulheres, a gente tem que ter cada vez mais a tentativa é de você tentar fazer um diagnóstico da doença subclínica mesmo, para você conseguir fazer uma intervenção nessas mulheres. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Não basta apenas a gente fazer o diagnóstico, tá feito o diagnóstico e você não fazer nada mais, né? Então, acho que esse é um ponto importante de conhecer essas interrelações metabólicas no sentido da gente direcionar a nossa abordagem. E também a gente resolveu, cada vez se fala mais, né, dessa associação da síndrome metabólica, obesidade abdominal e câncer de mama. Esse é um outro ponto muito importante, muito se discutido, várias meta-análises recentes fizeram essa abordagem dessa associação em relação à síndrome metabólica como um fator de risco para o câncer de mama, né? Lembrando que a obesidade abdominal tem uma relação direta com o câncer de mama. E aqui, nesse estudo de meta-análise, a gente pode observar que na pré-menopausa não aparece essa relação clara. Agora, para as mulheres na pós-menopausa, aparece uma relação muito clara da síndrome metabólica com o câncer de mama. E a gente sabe, né, por que se descreve muito isso, né? Existe um eixo. Esse eixo que esses autores definem como obesidade, inflamação, aromatase, que seria a associação da inflamação, da obesidade com o câncer de mama receptor estrogênico positivo, que é o mais frequente nessas mulheres, né? E o que acontece? Na mama, existe, na hora que você tem um processo inflamatório estimulando essas mamas, essa glândula, você vai ter um aumento da transição do gene, da CYP19, que codifica a aromatase, e via citocromo P450, você vai ter a produção intráquina, né? Uma intraquinologia mesmo, uma produção local dos estrogênios, dando essa associação com câncer de mama, receptor estrogênico positivo associado à obesidade. E nós, dentro do nosso serviço, o serviço de mastologia é um serviço muito importante dentro lá da Faculdade de Medicina, e a gente observou essa associação, quis conhecer num grupo de mulheres com câncer de mama, eram 104 mulheres com câncer de mama, a gente comparou em mulheres sem câncer de mama, pareadas pela idade, tempo de menopausa, índice massa corpóreo, eram mulheres que já estavam há 5 anos tratadas de diagnóstico de câncer de mama, e a gente pôde observar que realmente 50% dessas mulheres se enquadravam como tendo síndrome metabólica, enquanto que a mulher sem câncer de mama, os 37,5%, mostrando esse aumento da ocorrência da síndrome metabólica em mulheres com câncer de mama. Então, é um ponto que é muito importante. E nós continuamos esse estudo nesse grupo de mulheres com câncer de mama, em que aí a gente foi avaliar o que a gente já tinha avaliado nessas mulheres sem câncer de mama, que era a espessura da carótida e as heat shock proteínas. E o que foi encontrado nessas mulheres? Que as pacientes com câncer de mama tinham realmente valores mais elevados de heat shock proteína do que as mulheres sem câncer de mama, e a gente encontrou que essas mulheres tinham maior ocorrência de placa ateromatosa quando comparado às mulheres sem câncer de mama, mostrando que o câncer de mama tem uma forte associação com elas têm maior fatores de risco para doença cardiovascular quando a gente compara as mulheres sem câncer de mama. Por isso existe esse olhar
né? Eu acho que a mastologia, ela investe muito nesse aumento do diagnóstico precoce, né, inicial da doença. Então, as pacientes elas estão tendo uma sobrevida muito grande, possivelmente elas podem morrer de outras causas que não o câncer de mama. Então, acho que é isso que esse estudo muito grande também, norte-americano, em que esses autores, eles pegaram todas as mulheres que participaram do estudo WHI, mesmo aquelas participantes de uma coorte observacional, 93 mil, todas as mulheres que participaram dos 3 trials clínicos de terapia, modificação da dieta, de cálcio e vitamina D, e nesse grupo de mulheres, 8 mil mulheres desenvolveram câncer de mamas em estádios iniciais, uma média de idade de 62 anos, um segmento de 11 anos. E foi seguidas essas mulheres com marcadores simples de risco cardiovascular, perfil lipídico, circunferência da cintura, pressão arterial e diabetes. E nesse grupo de mulheres com câncer de mama, nesse segmento de 11 anos, mais de 2 mil mulheres morreram. Aqui estão todas as causas de mortes. E o que eu destaquei aqui foi que 28% morreram decorrentes do câncer de mama, mas 21% por doença cardiovascular. Então, esse é um olhar que atualmente se faz muito em relação a essas sobreviventes de câncer de mama. Porque nesses estudos eles observaram que 55% dessas mulheres que morreram tinham mais de 2 fatores de risco. E eles constataram que ter fator de risco associou maior risco de doença cardiovascular por outras causas e não pelo câncer de mama. Então, acho que é importante a gente ter em mente, né, de que conhecer essas mulheres, conhecer essas interrelações metabólicas que acontecem na vida da mulher, não basta apenas conhecer. A gente tem que saber intervir nessas mulheres e saber, e mais do que conhecido, que fatores de estilo de vida são algo que são muito importantes para a gente estar oferecendo para as nossas mulheres. E aqui é um estudo, naquele estudo comparativo, em que englobou todas as mulheres participantes dos nurses e os homens também, em que eles seguiram média de segmento de 30 anos e nesse grupo de pessoas, 42 mil mortes. E eles foram ver nessas pessoas, né, nesses participantes desses estudos que vieram a falecer nesses 30 anos, um grupo de fatores que a gente considera bons, né? O que eles consideraram como fatores de estilo de vida de baixo risco cardiovascular? Nunca fumar, exercício físico regular, manter o IMC abaixo de 25, manter uma baixa ingestão de álcool e ter um alto índice de qualidade da dieta. E a gente pode observar que à medida em que você vai acumulando ao longo da tua vida, né, esses fatores de baixo risco, ou seja, fatores de riscos bons, no sentido de prevenção da doença cardiovascular, e esses autores, eles colocaram que a adesão aos 5 fatores relacionados ao estilo de vida de baixo risco prolonga, né, em 14 anos a vida das mulheres e em 12 anos a vida dos homens nos Estados Unidos, em comparação àqueles indivíduos que não adotam nenhum desses estilos de vida a partir dos 50 anos, essa expectativa após os 50 anos. Então, a hora em que você pensa em obesidade, pensa nas interrelações metabólicas, nesse processo de envelhecimento, tanto de homens quanto de mulheres, adotar fatores de estilo de vida que são considerados de baixo risco são importantes nesse aumento da expectativa de vida. Acho que é o que todos nós, né, não basta apenas viver, né, mas sim viver com uma expectativa de vida saudável, acho que isso é importante. Só que eu queria chamar atenção para o nurses, propriamente dito, né? O nurses, a gente não pode esquecer que são mulheres que usaram terapêutica hormonal da menopausa. A gente sabe-se que essas mulheres usam a terapêutica hormonal, né? E a gente reconhece que o uso da terapêutica hormonal está geralmente associado ao menor risco de doença arterial
cardiovascular e infarto do miocárdio não fatal. Mas quando que tem isso? Né? Qual o impacto dessa terapêutica hormonal na saúde cardiometabólica das nossas mulheres na pós-menopausa? E aí, essa tabela, eu acho que é uma tabela que ilustra muito aquilo que a gente vem falando, que é a tal da janela de oportunidade. Quando que a terapêutica hormonal realmente tem um impacto benéfico na saúde cardiometabólica? A hora que a gente observa o perfil de mulheres do Nurses, que é aquela que sobreviveram mais quando comparadas às mulheres do estudo WHI, a gente percebe que são mulheres que iniciaram a terapêutica na janela de oportunidade, peri e pós-menopausa inicial. Eram mulheres sintomáticas e eram mulheres com menor sobrepeso. Enquanto que você compara mulheres do estudo WHI que iniciaram a terapêutica hormonal há mais de 10 anos de pós-menopausa, uma grande porcentagem dessas mulheres eram obesas. Então, esse estudo mostra realmente que a hora que a terapêutica hormonal está bem indicada na janela de oportunidade, essas mulheres realmente vão ter um impacto na saúde cardiometabólica. E aqui é um estudo da Cochrane que fez realmente isso, avaliou essas mulheres em relação aos traios clínicos, aquelas que entraram, que usaram a terapêutica hormonal dentro da janela de oportunidade, você tem uma redução de morte em 30% e uma redução em 48% pela doença cardiovascular, mostrando o quanto é importante esse olhar para essa mulher, tanto do ponto de vista na saúde metabólica, quanto do ponto de vista para aquelas mulheres que precisam, que a gente sabe que a gente vai oferecer uma qualidade de vida melhor para elas em relação a sintomas na pós-menopausa. A terapêutica hormonal, se bem indicada, ela pode sim também impactar aí na redução de morte por doença cardiovascular. Então, na hora que a gente vai fazer esse olhar geral dessa mulher, né, avaliando essa mulher, fazendo essa abordagem da mulher climatérica, a terapêutica hormonal é uma peça de toda essa abordagem, que pode sim, quando bem indicada, ter uma repercussão nessa saúde cardiometabólica, mas a gente não pode esquecer o resto, a gente não pode esquecer de orientar mudanças de estilo de vida, a gente não pode esquecer de fazer uma boa propedêutica, e a gente não pode esquecer de controlar o peso, a pressão e a pressão arterial dessas mulheres. Fazer uma abordagem global, né? Esse olhar do ginecologista como um médico clínico geral dessa mulher, principalmente nesse momento da vida, ele é muito importante para a gente tentar melhorar essa saúde cardiometabólica e tentar reduzir a principal causa de morte na pós-menopausa, que é a doença cardiovascular. E queria, como o professor Paracá já colocou em relação ao Lorival, né? O professor De Luca, que realmente foi o professor que ensinou, né, a ginecologia endócrina, associada à doutora Ana Glória, que trabalhou muito tempo com a gente lá na faculdade. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com ginecologia endócrina, com o climatério, e uma honra participar desse livro do professor Lorival, e que uma das frases impactantes desse livro é que ele colocava que envolva-se a menopausa da esperança, prenunciada pela aurora, não da nostalgia, presagiada pelo crepúsculo, mostrando que é um momento em que nós, ginecologistas, temos que realmente melhorar a vida e saber orientar essas mulheres. Acho que é isso que eu tinha para falar. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Parabéns, professora Eliana, pela excelente apresentação, mostrando sua experiência pessoal e com essa lembrança ao professor Lorival De Luca. No final, acho que mostra bem a importância dele também na sua formação. Com certeza. E mostrando também uma colaboração mais recente com o professor Steve Witt, que eu acompanhei de longe. Esse período dele aí foi um período bastante profícuo. Foi muito produtivo para nós. Pesquisar as proteínas de choque térmico, né, nas mulheres na pós-menopausa. Parabéns.
Então, vamos abrir para comentários e discussões. Nosso querido, o professor José Maria. Bom dia, Eliana. Excelente, como sempre. Adorei seus dados. Inclusive, nós fizemos um estudo aqui com 5.000 mulheres, com a professora Ângela, o professor Banhor, o professor Baracá, e nós não encontramos aumento de triglicérides. Nós encontramos diminuição de HDL, hipertensão, e o que chama muita atenção é a obesidade visceral, circunferência, né? Mas triglicérides nós não achamos. Mas na literatura hoje, eles estão falando muito da lipoproteína A, né? Que a gente deveria pelo menos dosar uma vez na vida para saber nosso risco cardiovascular. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Seria bom a gente ter uma amostragem nas mulheres do climatério, né? E essa correlação também que o pessoal mostra com as lipoproteínas, lipoproteína A, com as heat shock. Você sabe alguma coisa que você poderia informar para a gente? Então, Zé, eu acho assim, do ponto de vista na hora em que você vai avaliar a mulher, a lipoproteína A, eu acho que é uma maneira indireta. Eu acho que o perfil lipídico ainda continua sendo o nosso rumo, né? Se você conversa com cardiologistas, eles continuam em cima do perfil lipídico mesmo, que eu acho que ele é mais barato, mais acessível, e é em cima dele que você vai tratar, né? Você não vai tratar a lipoproteína, você vai tratar o perfil lipídico dessas mulheres. Então, eu acho que isso são pontos importantes na hora em que você sendo clínico, né? Eu acho que a gente ensina isso para os nossos residentes. Se deu uma dislipidemia, eu acho que é o ginecologista que tem que fazer esse tratamento. Eu acho que ele tem que começar com esse tratamento, né? Então, eu acho que a hora que você pega essas mulheres, vamos considerar que as nossas mulheres são as de baixo risco. Você viu que dentro da nossa amostragem, 80% eram mulheres consideradas de baixo risco pelo score de Framingham. Então, essas mulheres, a hora que você faz abordagem simples, você já consegue ter uma repercussão muito grande. Então, eu acho que conhecer as heat shocks foi importante, porque é uma maneira indireta, mas eu acho que essa abordagem geral, essa abordagem global, a gente como serviço público de saúde, né, dentro de um sistema único de saúde, eu acho que o perfil lipídico é nele que a gente se baseia, a gente inicia tratamento com estatinas, a gente tenta orientar toda uma avaliação, a gente não tem uma equipe multidisciplinar, que seria tudo que eu gostaria de ter, comigo uma nutricionista, tive momentos que eu tive um educador físico, momentos em que eles foram alunos nossos, já tive nutricionistas, mas são alunos de pós-graduação que vêm, contribuem e vão embora, né? Isso é muito triste, eu não consigo segurar, né? Eu não consigo ter uma nutricionista dentro do meu ambulatório, não consigo ter um educador físico para eu fazer tudo o que a gente gostaria, né? De orientar essas mulheres, né? Até tem um serviço de nutrição, consigo encaminhar, mas depois de um ano ela vai conseguir uma consulta, depois de outro ano ela vem para o retorno, né? Eu acho que não sei se isso é uma coisa só especificamente da nossa faculdade, mas eu acho que isso seria muito mais importante. A gente continua só com o perfil lipídico mesmo, né? É como a gente avalia. E se tem uma alteração muito grande, né, a gente encaminha daí para fazer ultrassom de carótida. Eu acho que são medidas simples que a gente pode estar fazendo para essas mulheres. Excelente, parabéns, viu? Adorei sua aula, sua apresentação. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Professor Filassi, temos uma lista grande, professora Eliana. Professor Filassi, por favor. Oi, professor Eliana, parabéns, excelente. Obrigada. Excelente. Bom, eu faço mais mastologia, né? Então eu queria discutir até o seguinte, a gente sabe isso, essa história da obesidade na pós-menopausa e risco de câncer de mama, é até um negócio meio maluco, porque na pré-menopausa a obesidade seria uma prevenção de câncer de mama, e na pós-menopausa é um risco, até eu brinco, né? Se quiser evitar câncer de mama, fica obesa na pré-menopausa, emagrece na pós-menopausa, um negócio bem que impossível, né?
Então, mas todo mundo foca em assim, tá pressão alta, dá remédio para pressão alta, tá com a glicemia alterada, dá o medicamento para diminuir essa glicemia e tal, e remédio para prevenir câncer de mama. Por que não se cria uma ideia de que a doença é obesidade, não o resto é consequência, né? Sem dúvida. Então, o que tem que criar, na verdade, é uma consciência de que tem que emagrecer, senão você vai morrer de alguma coisa mais cedo, né? Mas isso não tem, porque assim, vai no médico, ele sai com 3 receitas. As 3 mais manjadas, né? Metformina, medicamento para pressão e, às vezes, até um tamoxifeno da vida, assim. Então, eu acho que teria o ideal, porque nutricionista estava falando, né? O que eu noto é que as pessoas de um padrão social mais baixo, elas têm a tendência a comer alimentos que são mais baratos. E o mais barato é pão, macarrão, tal, que o leva à obesidade, né? Então, é questão, talvez, de orientar, porque nutricionista em si, falar para ela comer salmão 3 vezes por semana não vai dar certo. É difícil. Eu não sei, por que não se faz um programa ou uma campanha no sentido que quem mata é a obesidade, o resto é consequência. Não, eu concordo plenamente. Você percebe que as 2 principais causas de morte na mulher, né, doença cardiovascular e câncer de mama, uma correlação direta com a obesidade. Então, realmente, a obesidade, eu acho que tratar a obesidade, você está fazendo uma prevenção primária do câncer de mama, né? Enquanto que fazer mamografia é um rastreamento, é uma prevenção secundária, um diagnóstico precoce. Então, eu acho que realmente isso é importante. Eu acho que a grande dificuldade realmente é a gente fazer essa estrutura, né, dentro de um sistema único de saúde, mas que realmente isso seria o mais importante, porque você ia diminuir consequências de internação, de doenças lá para frente. Por exemplo, eu tenho um Daniel Butros, eu não sei se você conhece, ele trabalha em Rio Claro, né? Ele foi aluno nosso, é ele que participa dessa linha. Ele faz isso, ele está fazendo isso no SUS, com as mulheres, mas já diagnosticadas o câncer de mama, mas pelo menos a gente sabe que a obesidade, mesmo pós-diagnóstico câncer de mama, você vai ter um pior prognóstico ao longo da vida dessa mulher. Então, ele está com um projeto muito interessante, mas é uma cidade pequena, que tem um SUS que englobou essa ideia dele. Então, está sendo, nessas mulheres pós-câncer de mama, está tendo uma intervenção com nutrição e atividade física, né? Então, já é um caminho, né? Eu acho que Botucatu já abriu esse braço, essa ideia para o Daniel fazer isso e vamos ver o que isso vai repercutir, porque isso vai ter que ser a longo prazo, né? Então, eu acho que também esse é um outro olhar, né? O olhar para a mulher que já tem o diagnóstico, para não morrer de doença cardiovascular, né? Você diagnostica ela precocemente, você praticamente cura 99% dessa mulher do câncer de mama e ela vai morrer de doença cardiovascular. Então, assim, eu acho que são várias maneiras, né, da gente estar impactando, mas que eu concordo com você que realmente fazer essa campanha, vamos emagrecer, eu acho que é o ideal, né? Eu acho que a dieta, né, ela não necessariamente precisa ser cara para você perder peso, né? Mas aí você precisa de uma orientação, né, do que você comprar, o que você comer, em que você não tem um ganho de peso. Mas, às vezes, o médico não precisa de nutricionista para isso. Não, ele sabe orientar. Uma consulta, ele pode falar. Nutricionista tem necessidade para outras coisas, claro. Sim, sim. Os nutricionistas, mas o que elas vão falar, a gente fala, a gente sabe. A gente só não faz certo para nós mesmo, porque não obedece o que devia, mas a gente sabe o que tem que fazer, sabe. Mas é verdade, Roberto, Filace, né, que te chama. Mas é verdade, isso é uma coisa complicada, mas acho que é uma orientação que nós, como os clínicos gerais da mulher, deveriam realmente estar orientando essas mulheres. Sim, eu acho que a gente tem que passar essa orientação, mas
tendo um profissional nutricionista no ambulatório, seria realmente muito importante, como a professora Eliana já tinha colocado antes. E olha, um macarrão é bom, todo mundo fala do macarrão, o macarrão é gostoso, hein? É bom mesmo. O problema é o molho, professor. Mas um molhinho de tomate italiano fresquinho, hein, Nilson? Com umas polpetinhas, umas polpetinhas. O problema é o excesso, né, Baracá? E o pão, né? Oi? O problema é o excesso, é a questão do Sim, pão, né? eu sei. Os carboidratos são muito baratos, né? Por isso que Mas é o que todo mundo come, né? Poder aquisitivo obesas hoje do que pessoas com poder aquisitivo alto, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Emagrecer não é fácil, porque quando o organismo começa a emagrecer, o que o próprio organismo sente? Que está correndo risco de vida. Então, ele aumenta o hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade e reduz a perda calórica, né? O metabolismo basal vai lá para baixo. Então, sim. Mas é o que a população está comendo, né? Tudo... Olha aí, a Soninha não traz bolacha para mim, não, Soninha, pelo amor de Deus. Leva a bolacha embora que estão falando que não comer. Soninha. A Soninha acabou de me trazer um cafezinho. E agora trouxe um pote de bolacha, né? Vamos lá, professor Ruiz, por favor. Professora Eliana, bom dia, maravilhosa palestra. Acho que é a síntese do que todos nós precisamos saber e conhecer para orientar de uma forma adequada e qualificada a nossa paciente, né? O INCA, no mês passado, mostrou para a gente, em nível Brasil, 30% de diminuição de recidiva na incidência do câncer para quem perde peso na pós-menopausa. Ou seja, hábito de vida faz muita diferença. Há 15 dias atrás, eu estive em Rio Claro com o Daniel e eu ia falar exatamente essa pergunta para você. Tivemos lá, ele estava organizando um curso na universidade que ele trabalha lá, e ele me convidou para falar de rastreamento, falar de questões que dizem respeito a estilo de vida, né? Estávamos juntos com uma nutricionista. E, no final, ele organizou uma mesa com o pessoal da Santa Casa, porque ele conseguiu uma coisa muito legal, que é a associação público-privado, né, que fornece, na verdade, né, o recurso financeiro para os projetos em si. Né? E essas parcerias são importantes. Tanto é que eu estou trazendo ele para a Sociedade Brasileira de Mastologia para replicar isso nas cidades do Brasil, porque Rio Claro tem 200 mil habitantes. Né? Então, se você consegue algo nesse sentido, você muda uma vida. Né? O Márcio Atala fez há pouco tempo um trabalho aqui nas algumas cidades do interior de São Paulo, exatamente no sentido de todos, né, terem a consciência da perda de peso, principalmente na pós-menopausa, e conseguiram, né? Porque a gente tem muito estímulo para ganho de peso. Então, é o jungle food que você vê toda hora na televisão, né? E a gente tem que ter o estímulo para a qualidade da alimentação. Você não precisa parar de comer aquilo que você gosta, mas você pode comer menos, né? E, obviamente, com objetivos, né? Que é exatamente o que o Daniel está trabalhando lá em Rio Claro, né? Junto com toda uma estrutura que ele conseguiu montar, né? E a minha pergunta para você, para a senhora, para a professora Eliane, é exatamente nesse sentido. Existe na prática coisas que a gente pode fazer, tá? Porque tudo que a gente fala muito em nível teórico fica no teórico e não tem repercussão. Então você faz um trabalho maravilhoso, você tem uma tese maravilhosa, uma linha de pesquisa maravilhosa, tá? E aí, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa banca de tese de molibdênio no gato malhado e noite de lua cheia. Né? Qual que é o impacto disso na prática? Cara, uma tese legal, né? E tese é que nem filho, você falou mal, o cara vai ficar super chateado, mas, né, na prática, né, para gente que trabalha em consultório, que eu faço gineco mais mama em cima, gineco também, o que eu vou orientar na prática a minha paciente está fazendo depois dessa brilhante exposição que você fez, Eliana? Por favor, querida. Eu acho que na prática, né? Eu acho que dentro da nossa pós-graduação, isso eu fico muito feliz, né? Do Daniel a gente teve essa ideia, né? Ele era residente nosso na época, a gente trabalhando com síndrome metabólica, da gente lembrou da mama, ele começou a fazer mastologia.
Então, isso foi algo que repercutiu, que eu fico muito feliz, né? Porque realmente esse impacto que a gente sabe da perda de peso na saúde dessas mulheres é muito importante. Eu acho que o que isso a gente tem que trazer para o consultório é fazer a paciente enxergar, né? Fazer ela entender tudo que eu expliquei aqui desse metabolismo, dessa obesidade abdominal, porque ganhar cintura todas percebem, né? Elas podem não ganhar muito peso, mas elas percebem que a roupa apertou. Então, isso já é uma maneira indireta, elas percebem que está tendo acúmulo de gordura abdominal, isso é nítido, né? Todas as mulheres nos trazem essa queixa. Então, é fazer ela entender que aquela obesidade que ela está ganhando no abdômen é a obesidade que tem esse processo inflamatório que vai levar consequências na saúde dela, né? Eu acho que fazer ela entender isso de maneira simples, de uma maneira didática, que eu acho que todos nós, depois de muitos anos dentro do consultório, sabe, tá conversando com essas mulheres, né? Mas uma coisa que eu achei interessante nesse congresso, eu participei de uma mesa em que tinha um endócrino. E esse endócrino falou assim, é uma coisa que me marcou. Nunca fale para a paciente, vamos te pesar. Você pode sofrer um processo. Isso daí a sociedade lá do Canadá está orientando os endócrinos a você perguntar para a paciente se ela deseja ser pesada e você conversar sobre isso com ela. Tem que ter autorização dela. Né, que eu preciso passar isso agora para os meus residentes, porque isso daí, segundo a Sociedade Canadense e Norte-Americana de Endocrinologia, eles podem sofrer um processo, porque você está invadindo uma área que talvez ela não queira conversar com você, né, Carlos? Então, eu acho que é algo... tudo está mudando, né? Eu acho que a gente tem que aceitar, eu acho que tem algumas mulheres, né, que não querem ser pesadas, não querem discutir um assunto no primeiro momento, né? Eu acho que aí vai dessa relação médico-paciente nossa, né, dentro aí do consultório. A única sugestão que eu te dou, Carlos, é você pedir autorização para a paciente para pesá-la e, se possível, discutir isso com ela. Eu acho que, não sei, eu acho que é algo que me chamou a atenção na hora que esse endocrinologista falou isso na mesa. Eu sei que não é fácil, eu sei que é papel nosso de médico, né? Se você considera a obesidade uma doença, né? Se você considera o sedentarismo, tem CID para sedentarismo, tem CID para alteração de estilo de vida, é o CIDs que começa com a letra Z, Z70, 71, 72, tem lá sedentarismo, alteração de estilo de vida. Então, é algo que realmente é uma doença, está no CID, né? Mas acho que talvez a maneira como você aborda seja importante. Obrigado, querida. Muito importante essa sua observação. Obrigado mesmo. É joia. Professora Elizabeth Ferreira, ela é professora do Departamento de Fisioterapia, Fono e Terapia Ocupacional e trabalha conosco na ginecologia. Por favor. Primeiro, professora Eliana, parabéns pela aula brilhante. E a minha pergunta ela tem duas partes. A primeira, eu queria, se fosse possível, que você falasse um pouquinho sobre o efeito protetivo da reposição hormonal. E a segunda, para mulheres que optam por não fazer a reposição e que depois de 10 anos resolvem fazer, o quanto que isso é mais protetivo ou agressivo para o sistema cardiovascular? Obrigada. Então, Elizabeth, é muito interessante a sua pergunta, porque assim, a gente sabe, a mulher, durante o menarqueme dela, os estrogênios, eles têm um efeito, vamos colocar, anti-inflamatório na parede vascular. Tá? Então, durante o menarqueme, reconhecidamente, os estrogênios, eles impedem uma menor deposição da placa. E os estudos mostram, são muito claros, que a hora em que você perde essa proteção estrogênica, com o passar dos anos reprodutivos, você vai tendo um aumento dessa deposição das placas, porque você perde esse efeito, vamos falar assim, de diminuição da proteção do epitélio vascular, e aí você vai ter, além disso, o hipoestrogenismo faz com que você tenha um aumento do LDL, uma diminuição do HDL,
Então, você vai ter o quê? Uma deposição maior da placa, à medida que os anos de pós-menopausa vão se passando, principalmente 10 anos após a pós-menopausa, você vai ter uma ocorrência de uma doença aterosclerótica maior. Então, daí sim, por isso que o estudo WHI foi muito nítido em mostrar que essas mulheres de mais de 10 anos de pós-menopausa, a hora que você fazia a reposição hormonal para essas mulheres, os estrogênios, ele desestabiliza as metaloproteinases nessa mulher que já tem a doença aterosclerótica estabelecida e você aumenta o trombose. Então, esse é o momento, por isso que a gente discute muito, por isso que eu falei sobre a janela de oportunidade. Você entrar, fazer a reposição hormonal no momento que ela está precisando. Qual é a indicação? Você vai entrar com uma indicação, alívio dos sintomas vasomotores. E quando que ela tem sintomas vasomotores? Na peri pós-menopausa inicial. Se eu entrar com estrogênio nesse momento, aí sim você vai ter uma repercussão na saúde cardiometabólica. Se eu entrar com estrogênio numa mulher com mais de 10 anos de pós-menopausa, a gente não conhece, a gente sabe que esse estrogênio, nesse tempo longo de pós-menopausa, a chance de vir a não ser benéfica é maior do que ser benéfico. Então, por isso que existe esse conceito de janela de oportunidade. Tá? Ok. Obrigada. Nada. Professora Yara Linhares. Bom dia a todos, parabéns, Eliana, pela palestra. E eu lembro que eu tive o privilégio de participar de algumas discussões pré-elaboração da sua pesquisa e fico muito feliz de saber os resultados. E só a título de informação, você mencionou heat shock, obesidade, climatério, e nós tivemos uma aluna que trabalha, a professora Filácia, ela fez a HSP70 no câncer de mama. E realmente é uma diferença importante entre mulheres com câncer de mama e não. E agora uma outra está fazendo em câncer de ovário. Vamos ver o que acha, né? E só um ponto que eu sempre lembro que as pessoas esquecem são as infecções. A infecção por clamídia na juventude também leva à produção de heat shock proteínas humanas e da bactéria. E já tem estudos correlacionando aterosclerose também com infecção. Então, eu sei que você tem a Andréa, que trabalha maravilhosamente com infecções, eu considero até minha aluna, mas para a gente lembrar esse aspecto, então. E muito obrigada pela palestra, foi ótima. Tá bom. Obrigada, Yara. Eu acho que realmente as heat shocks, elas mostram essa imunoinflamação, né? É isso que realmente ela está mostrando, essa imunoinflamação. E toda situação em que você inflama, você vai ter a heat shock. E o câncer de mama, um câncer, ele é inflamatório. Então, realmente, essas mulheres têm mesmo. E a inflamação na juventude, né? E esse aumento de doença sexualmente transmissível que nós estamos tendo, né? Então, eu acho que realmente tudo isso vai repercutir lá para frente mesmo. Obrigada. Professor Gustavo Maciel. Oi, Eliana, parabéns, foi sensacional. Um monte de dado interessante que você trouxe para a gente, super atuais. Eu queria perguntar duas coisas. Eu tenho muito interesse no período de transição menopausal, né? Porque, na verdade, o que acontece? Essas alterações que você bem mostrou, elas são alterações meio que previsíveis, né? E eu acho que a minha sensação é que o período de transição menopausal é um pouco relegado, assim, nesse sentido, porque seria uma ótima oportunidade da gente começar a trabalhar com essas mulheres antes, né? Vocês têm algum serviço, vocês têm alguma iniciativa, você que está aí na ponta dessa área, é uma das pessoas que tem pesquisas nessa área importantes, tem alguma iniciativa nesse sentido, de tentar pegar essas mulheres mais precocemente para tentar ir trabalhando esse tipo de coisa? E aproveitando isso, com relação à questão do uso de estrogênio, porque essas mulheres, elas entram também num período de hipoestrogenismo relativo, né? Elas ainda têm algum estrogênio, mas não é absoluto. Eu queria saber se vocês, assim, o papel do estrogênio nessa fase de transição menopausal. Tá. Eu acho que esse ponto, Gustavo, o ideal seria que a gente começasse, né, a educação alimentar lá no nascimento, né? A mulher a mulher grávida já não está muito gorda para o filho dela não ter todas as repercussões. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que isso daí é uma coisa que
ao longo da vida, né? Adotar um estilo de vida saudável deveria vir desde a pediatria. A gente brinca, né? Que a osteoporose a gente previne lá com o pediatra, né? Então, assim, é esse estilo de vida ao longo da vida dela. Essa paciente que nos chega na perimenopausa é o momento ideal. Eu não tenho dúvida que é o momento ideal da gente estar intervindo nessas mulheres para ela chegar na sua pós-menopausa de uma maneira mais controlada, vamos falar assim, né? Eu acho assim, que o que a gente tem de serviço aqui, que vocês conhecem da Ana Gabriela, né? Que essa parte todo esse impacto dos ovários policísticos, a gente sabe o quanto eles impactam, né, em relação a toda essa alteração metabólica numa mulher, numa faixa etária jovem, e quanto isso impacta lá na saúde cardiovascular, mas especificamente na mulher na perimenopausa, ela entra no pool de mulheres dentro do... Eu não tenho um estudo específico, e eu vou falar para você o porquê que a gente não estuda especificamente. Essa mulher flutua muito hormonal. Então, na hora que você vai fazer um desenho de estudo, você tenta trabalhar com a mulher já hipoestrogênica para não ter o viés da flutuação hormonal. Exato. Esse é um grande problema na hora que a gente vai fazer o desenho do estudo. Por isso que trabalhar com a mulher na perimenopausa, você vai ter o viés da flutuação hormonal. Então, para você avaliar se aquela sua terapêutica está sendo eficaz, você sabe que parte dos estrogênios é dela, né? Então, ela flutua muito. Então, por isso que a maioria dos estudos fecham a mulher na pós-menopausa para você tirar esse viés do hormônio endógeno. Então, você acaba trabalhando só com hormônio exógeno, por exemplo. Mas eu não tenho dúvida, né? A gente usa, assim, essas mulheres chegam no nosso ambulatório já na perimenopausa, a gente trata essas mulheres. Eu acho que não adianta ela ficar uma semana boa, 2 semanas com onda de calor. Acho que ela vem, ela te procura, ela está com alteração do padrão menstrual, já começa a ter sintomas. Essas mulheres merecem. É o ideal da gente começar com a reposição hormonal, com a necessidade daquele momento dela, mas realmente a gente não tem um estudo desenhado para essas mulheres. Elas fazem parte do pool das nossas pacientes, né, lá dentro do ambulatório de climatério, mas eu não tenho nenhum desenho de estudo, não, projetado para elas, por causa desse bendito desse viés aí da produção hormonal. Terrível, né? Muito obrigado pelas informações aí, Muito parabéns bom. pela aula. Eliana, a perimenopausa, a grande maioria dos estudos enfocam mais as alterações centrais, né? Tem até uma autora, eu acho que o Nilson conhece bem, acho que não sei se é Nanete, Nilson Santoro, ela parece que mexe bastante com isso, e tem um grupo lá na Universidade de Michigan, Nanete Santoro, né? É uma cardiologista. Ah, tá. Tem um grupo lá no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Michigan, eu tentei lembrar o nome, mas não... Eu fui lá uns 4 anos atrás, que estuda especificamente perimenopausa. Mas eu queria propor para você, nós estamos tendo uma colaboração com a Ana Gabriela, né, sua docente aí, ela está até fazendo pós-doc aqui conosco, né, em ovário policístico. E talvez a gente fazer um estudo em conjunto sobre tentar viabilizar alguma coisa com relação à perimenopausa também. Eu acho que é uma proposta que a gente podia fazer isso, nós aqui, vocês aí também. Exatamente, exatamente. Olha, tem mais um inscrito e depois eu vou passar para o professor Nilson, senão a professora vai sair daqui sem voz, pior do que entrou. Isso porque eu tenho mais uma reunião, professor Nilo, 2 teses amanhã, estou bem. Professor Nilo Bosini, por favor. Bom, Eliana, um prazer muito grande ouvir a sua aula. Prazer. Brilhante, você trouxe resquícios do seu antecessor. O seu antecessor foi uma pessoa brilhante, de que eu gozei muito da amizade dele, e ele era uma pessoa fabulosa, mas não vamos ficar nessa. Adorei sua aula, repetindo mais uma vez, e a sua busca à melhoria dessas pacientes está na nossa vista, que nós estamos vendo. Agora, me indignou uma situação.
A senhora permite que eu meça a sua altura ou vou medir a sua pressão? Nós estamos vivendo uma luta insana com os residentes que não querem encostar no paciente, não querem examinar, quer ver um ultrassom apenas e não tem, assim, a delicadeza, vou dizer assim, delicadeza de examinar um paciente. E esses absolutamente certos que nós estamos vivendo, eu acho que é absolutamente errado. A senhora precisa ser medida a sua pressão, porque ela vai se pôr numa situação que nós estamos nos metendo na vida dela e não querendo ajudar, apenas atrapalhar. Então, me causou uma certa indignação. Já vi que o Nilson não gostou muito do que eu perguntei isso, ele fez uma cara de sabonete, mas eu acho isso muito importante. Nós temos que incentivar aos médicos, alunos e residentes a examinar o paciente. Então, a senhora me permite que eu vá medir o seu peso, a sua altura, o que seja? Eu acho que nós estamos vivendo, claro que toda a delicadeza cabe em qualquer lugar, mas Nilo, teria que... não pode ser esquecido. Teria que pedir para autorização para fazer o exame ginecológico também. Só faltava, né? Eu concordo com o senhor, isso foi uma colocação de um endócrino que trabalham mais com essa obesidade em si, né? Mas eu acho assim que a maneira como você vai fazer essa abordagem de peso, não pesar, mas a discussão da obesidade em si, claro. Aí é uma questão de como aprender a fazer. Né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que todos nós aqui temos essa relação médico-paciente, ela se sente acolhida, esse acolhimento, né? É uma parte muito importante da consulta. Mas, assim, já tive situações em que a paciente, na hora que eu pedi para ela ir lá se pesar, ela falou, eu não gostaria de me pesar nesse momento. E não vai pensar que daí é uma questão... Aí tem que respeitar, né? Mas assim, mas que você fala, vamos te pesar e medir, tem pacientes que às vezes não querem, professor. A gente está vivenciando com isso. Por causa que ela sabe que ela vai encontrar um peso fora, que talvez a gente vá, ou alguém já falou algum absurdo para ela que gerou um trauma, né? Eu falo, não tem problema, na próxima vez, então, a gente conversa sobre peso e altura, vamos fazer outras coisas. Eu acho que é uma questão aí da responsabilidade naquele momento, não que você vai deixar de fazer. Tá. Né? Porque, pelo menos lá no nosso ambulatório, coitadinhas, a enfermeira já chega, já mede pressão, já mede peso, já mede altura, já chega pesada, medida e altura. Aí eu estou falando dentro de um ambiente privado, você e seu paciente, né? Muito bom. Mas eu concordo, não... é complicado. Professora Eliana, antes de passar para o professor Nilson, eu vou aproveitar a deixa do endocrinologista e vocês que estão em cargos importantes na SOBRAC, na comissão de climatério da FEBRASGO, eu acho que é importante, eu particularmente, podem não concordar comigo, mas eu acho que esse tema de cuidar da mulher climatérica, a terapêutica hormonal na pele, na transição e na pós-menopausa, a contracepção, a anticoncepção, isso é nosso, do ginecologista. Eu tenho visto endocrinologista dar aula, já vi em congresso nosso, até comentei isso com o Nilson numa ocasião, há uns anos atrás, uma endocrinologista fazendo a grande conferência num congresso nosso sobre terapia hormonal, de reposição hormonal na menopausa. Eu vejo editorial em revista nossa, endocrinologista falando de contracepção na SOP. Tá, tudo bem, mas nós não podemos largar o que é nosso. Eles nós não vamos fazer mais nada. Nós vamos ficar só anotando para eles. Desculpa, mas é minha opinião, sabe? Então, vocês que têm esse controle, que têm influência nisso, eu acho que tem temas que o endocrinologista pode falar. Obesidade, pode falar, disfunção da tireoide. Sim. Mas a parte ginecológica, eu acho que tem que ficar conosco. Eles já falam, que nós não sabemos usar androgênio, receitar androgênio,
Eu já ouvi endócrino falar isso, pelo amor de Deus. É verdade. Eu concordo. Sabe, desculpa o desabafo, mas eu estou aproveitando, porque acho que é só desabafo, a gente vai ficando velho, né? Então... Não, mas eu concordo. Obrigado, viu? E desculpa Imagina, aí. Professor Nilson Melo, para fechar com chave de ouro a nossa reunião, por favor. Eliane, a sua aula, a sua apresentação, para ser boa, não foi boa. E para ela ter sido ótima, tem que piorar muito. Foi fantástica, foi muito boa. Obrigada. Ela foi clínica, ela não foi baseada em coisas não clínicas. Eu acho que isso é bastante importante, né? Na reunião da mama, quando era presencial, eu falava lá. Todas as pacientes apresentadas, mostro a foto, todas são obesas ou sobrepeso, todas têm síndrome metabólica, eu falo sempre isso. O problema é que se pensa no tratamento específico, não se pensa no restante, né? A forma causal. Na verdade, a mulher teria que viver menos do que o homem. Por quê? Onde ocorre a gravidez? Onde ocorre a lactação? É uma sobrecarga gigantesca. Só na lactação, 75%, 25% do folato passa pelo leite. É uma sobrecarga porque vive mais. Primeiro, porque faz prevenção e vai no médico periodicamente. Até os marmanjos dos maridos e dos filhos são vocês que empurram para o exame. E a segunda coisa é que o hormônio masculino é inflamatório, é pró-inflamatório. O hormônio feminino é anti-inflamatório. São as conclusões do Mover Javi, em agosto do ano passado, e do Johannes Bitter, em 2 publicações diferentes, mostrando por que a mulher morre menos e tem menos gravidade no Covid-19. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu acho que aí não é só questão do heat shock proteína. Interleucina 1, interleucina 2, interleucina 12, interleucina 18, interferon, né, de cadeia gama, fator necrose tumoral alfa, todos eles vão ser anti-inflamatórios. E que talvez o mais fácil é a própria proteína C reativa, que ela é mais barata. Mas, por isso que eu gostei muito da sua apresentação, e do ponto de vista né, da colocação do Ruiz, fantástico a colocação dele, do ponto de vista clínico, né? Então, nossa frente, né? Na verdade, o câncer de mama é uma síndrome, no fundo, é uma síndrome metabólica. Muito se colocou muito bem isso. O Pasqualini, que é um dos homens mais brilhantes que eu vi na relação do câncer de mama, ele mostra claramente o que você colocou, a questão da aromatase, né? Toda essa questão que eu acho que é muito importante. E o duro do Brasil é que nós copiamos as coisas ruins americanas, né? Como fast food, nós não copiamos as coisas boas, né? Planejamento do trânsito, não permitir construção de escolas grandes ou shoppings em áreas que você vai mudar totalmente o fluxo de carros, né? A gente não copia as coisas boas, só as coisas ruins. E a questão da LPAzinha, né, que o Zé Maria colocou, queria lembrar, eu fui fã inicialmente da LPAzinha, eu falava para o Raul Maranhão, ele que trouxe para o eu falei, está tudo errado, Raul. Não pode todo mundo estar alterado, porque o valor de normalidade era 30. Hoje, infelizmente, o Fleury colocou em 75, que é o mais correto, mas aqueles que colocam 30, você vê totalmente alterado o tempo inteiro, né? Então, isso é muito interessante. E adorei o que você colocou, né? Eu faço muito, você me despertou uma coisa, levantar o material que eu tenho do consultório, que é muito grande, porque eu faço a densitometria, faço o Doppler carotídeo em todas, para ter experiência, e faço densitometria do corpo inteiro em todas as mulheres, pegando desde antes, transição menopausal e pós-menopausa. O Gustavo colocou uma coisa muito boa aí, né, que eu achei que é excelente. O Cláudio Novaes, ele trabalhou comigo e fez a questão da tese dele, da depressão, mostrando que na transição é fundamental, porque é uma queda abrupta, igual a cachoeira, e é onde desencadeia, né? Lógico que alguns marcadores de doença cardiovascular precisam de mais tempo. E eu acho, eu vou falar uma coisa aqui que hoje eu posso ser crucificado, mas o tempo vai mostrar. Eu concordo muito com o Sperf uma vez conversando com ele,
que eu acho o seguinte, a janela de oportunidade é até 10 anos, e depois? Será que se eu utilizar uma aspirina de baixa dose, fizer uma reposição não oral, estrogênio não oral, né, seja adequada, eu não tenho dúvida que, principalmente a partir do momento que eu gostaria que os ortomoleculares estivessem corretos, a chamada quelação, que seria tirar todo o cálcio, ou seja, a placa aterosclerótica do entélio, aí facilitaria muito a vida. Você colocou muito bem, a própria obesidade dela é central, ela se torna, já no primeiro ano de pós-menopausa, ela se torna hipertensa, risco de diabetes, você mede a cintura, ela mudou. Então, mudou por quê? Porque tem predomínio androgênico, um pouco, né? Embora esteja caindo, e se lembrarmos que também o processo de envelhecimento, o Etienne-Balier mostrou, diminui sulfato de hidrotestosterona, diminui o hormônio de crescimento, diminui todos os hormônios, né? Então, é interessante, a sua colocação é muito boa e fantástica, maravilhosa, né? Você conseguiu correlacionar todas as coisas e mostrar, olha, ela está aqui. O problema é que o cardiologista divide na área dele, nós dividimos na área nossa, o endócrino na área dele, e ninguém faz a conjunção, né? Exatamente. Isso é importante. Eu falo que se o Einstein talvez fizesse um concurso, hoje ele não ganharia. Né? Talvez não ganhasse, porque o número é gigantesco, mas foram trabalhos fantásticos. E as suas publicações são muito boas do ponto de vista clínico, né? Até para lembrar, o Einstein, por incrível que pareça, ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. É inacreditável uma coisa. Foi pela teoria do eletromagnetismo. É um negócio mais louco. E você faz um rol de publicações nessa área muito bom. E você junta tudo. Então, acho que isso é muito bom, né? É o que ele falava isso. Ele falou, não fiz nada mais do que estudar de Copérnico a Galileu e fazer a fórmula. É o que você está fazendo. Você está somando tudo e está jogando o produto pronto para a gente. Então, meus parabéns por tudo isso. Isso é muito difícil. Obrigada, viu, Nilson? Muito obrigada mesmo pelas colocações. Acho que foi um prazer a gente estar participando aqui com ilustres professores meus aqui, colegas que contribuíram muito para tudo que eu sei até hoje. Graças a Deus. E agradeço, professor, pelo convite. Foi uma honra. Muito bom. Chegou uma pergunta atrasada aqui, tipo Rubinho Barrichello. Tá. Não vou abrir mais a palavra, mas a pergunta está no chat, então eu vou passar para você, porque nós já encerramos as perguntas. Tá. É um tema polêmico, então eu vou pedir uma resposta bem objetiva. Bem rapidinho. A proteção cardiometabólica é uma indicação de TH na paciente sem sintomas vasomotores ou osteoporose? Foi da doutora Vanessa essa pergunta. Vanessa, deixa eu responder uma coisa. A plausibilidade biológica da proteção cardiovascular, ela existe, né? Eu sei. Se eu continuar mantendo níveis estrogênicos dessas mulheres, eu vou estar mantendo esse processo não inflamatório vascular que os estrogênios propiciam, como o professor Nilson falou. E olha, eu vou ser sincera, muito difícil eu estar na frente de uma mulher na pós-menopausa e eu não achar uma indicação para fazer terapêutica hormonal para ela. O sintoma, ela ressente a falta dos estrogênios. É raro aquela mulher que eu falo para a paciente, olha, eu acho que a senhora realmente não tem indicação. É muito raro. Então, eu acho que a gente realmente tem que olhar essa paciente como um todo, que a indicação para terapêutica hormonal, ela vai existir para benefício de sinais e sintomas que a gente vê e, consequentemente, vai estar protegendo a parte cardiovascular dela. É assim que eu penso. Muito bom. Obrigada, professora. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Professora Eliana. Obrigada. Muito boa. Esperamos revê-la novamente aqui conosco, tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço e melhoras, hein? Obrigada. Obrigado. Tchau. Parabéns. Boa semana. Bom dia para Tchau. todas e para todos. Tchau. Obrigado a todos pela participação. Iremos encerrar a sala. Obrigada.